mas não houve o que lhe aliviasse a tristeza. Tão bela, assim, resplandecentemente trajada, que todos os cortesãos se curvaram enlevados diante dela. O rei foi-lhe ao encontro, radiante, e disse-lhe: você é linda e tem no olhar bondade e meiguice. Quero apagar do seu rosto essa expressão de tristeza. Quero vê-la sorrir feliz. Farei de você minha esposa. Essas riquezas e tudo mais que possuo serão seus. Elisa comoveu-se com a bondade do rei, mas nem sequer uma palavra de gratidão pôde lhe dizer. Obrigava-se à mudez completa, para não transgredir as ordens da fada. O primeiro-ministro, todavia, vendo tão obstinadamente calada, abanou a cabeça, insinuando que aquela moça da floresta, tão extraordinariamente bela, era capaz de ser uma feiticeira. Tem sempre uma pessoa que lança uma faísca de maldade, né? E que encantara os olhos e enfeitiçara corações. O rei não deu atenção a seus comentários malévolos. Mandou que tocassem música e servisse os mais deliciosos manjares. As donzelas mais bonitas da cidade dançaram ao redor de Elisa e a levaram a percorrer os jardins e os magníficos salões. Ela, porém, olhava tudo aquilo sem um sorriso, e o que o seu rosto deixava transparecer era uma grande mágoa. Dali a alguns dias o rei mandou anunciar as bodas de casamento, com repiques de sinos. Toda a cidade engalanou-se para ver a festa. Terraças e balcões revestiram-se de panos de cores vivas, arcos e portas enfeitaram-se de galões alegres. A multidão comprimia-se ao longo das ruas. Para ver passar a esposa do rei. Finalmente, enorme cortejo de dignatários da coroa, revestidos de esplêndidas librés, corpo de guarda, nobres e sacerdotes, deixou o palácio real e, serpenteando pelas ruas da cidade, entre os aplausos do povo, encaminhou-se para a catedral. Aqui, ó, o cortejo, ó, o povo todo indo, ó, né, na rua lá, para o povo, né, indo para a igreja, né, certamente. Ao chegar à porta da igreja, soou o órgão, em docíssimas melodias, e o casamento foi celebrado com toda a pompa. Tornava-se assim rainha daquele país formoso, a formosa donzela muda da floresta. Não faltou quem lhe chegasse aos ouvidos do rei um ou outro comentário maldoso, mas ele não lhe fez caso. Obrigou o próprio autor das bisbilhotices a pousar a coroa sobre a cabeça de Elisa. E ele teve a malvadeza de comprimir-lhe na fronte mais do que o necessário. Ele, em vez de colocá-la delicadamente, ele apertou. De maldade, né? Inveja. A inveja que destrói o homem. Ela, porém, estava insensível à dor. Seu único tormento era o destino dos irmãos. Embora sua boca não deixasse escapar uma palavra, seu olhar ia em direção ao rei, para lhe dizer que seu afeto profundo, dizer de seu afeto profundo, a gratidão. Ela estava agradecida, feliz com o casamento, mas ela não podia falar nada, né? Por causa da ordem da fada Morgana, né? Que ordenou, se ela falasse alguma coisa, os irmãos iam morrer. A cada dia que passava,
mais amor lhe tinha. Ansiava poder abrir-lhe o coração e contar-lhe todas as suas amarguras, mas o rigoroso silêncio lhe fora imposto para levar a cabo sua missão. Passaram-se alguns meses e certo dia o rei quis mostrar a Elisa todos os cômodos do castelo. Depois que percorreram inúmeras salas, chegaram a um quartinho situado na ala mais afastada. Assim que entrou, Elisa percebeu que o quarto estava decorado com belíssimos tapetes verdes, a lembrar exatamente a caverna de onde saíra. No chão havia um tapete de filaça feita de ortiga, e numa das paredes estava pendurada a túnica tecida por ela. Aquilo tudo fora trazido por um caçador, a título somente de curiosidade, né? O rei mandou colocar num quarto só para ver, né, lembrança dela, para ela obter lembranças, né, do que ela fazia quando ele a encontrou. Diante de objetos que lhe eram tão caros, o rosto de Elisa iluminou-se com um sorriso e o sangue a fluir às faces. Ela pensou na salvação dos irmãos e beijou a mão do rei, que a abraçou. Afortunadamente, embora muito tempo se tivesse passado, os fios de urtiga estavam verdes ainda e a própria túnica não se estragava, não se estragara. Aqui, ó, o rei no quarto lá, ó, mostrando, ó, tá vendo? O quarto lá, que o caçador tinha levado lá, botou no quarto para ela, para lembrança, né? Aqui poderá relembrar sua antiga habitação, disse o rei. Ali está o trabalho que fazia, no meio do esplendor que a cerca, há de ter prazer em voltar uma vez ou outra, em pensamento à sua vida passada. Elisa recompensou com um olhar carregado de carinho por ter-lhe feito surpresa tão agradável. Felicíssima por ter recuperado a sua única túnica e as urtigas que já dava por perdidas, voltou a trabalhar com afinco. Durante a noite, sem que ninguém soubesse, dirigia-se às escondidas para o quartinho que imitava a caverna e ia terminando uma após outra as túnicas. Estava para iniciar a sétima, quando faltou fio. Sabia que as ortigas, indispensáveis ao seu trabalho, cresciam no cemitério, e só ela podia colhê-las. O problema era chegar lá sem ser vista. Ora, o que há de ser um ardor dos dedos comparado à dor do meu coração? Pensava com tristeza. De repente, tomou uma deliberação. Hei de tentar a todo custo, com o auxílio de Deus, que nunca deixou de me valer. 2 ou 3 noites seguidas, enquanto o rei dormia, esteve acordada, atormentando-se em inventar a maneira de chegar ao cemitério às escondidas. O que dificultava ainda mais a situação era o fato de ela não conhecia a cidade, né? Como encontrar o caminho do cemitério se não podia pedir informação a ninguém por estar impedida de falar? A única palavra poderia perder todos os sacrifícios feitos por ela até aquele dia. Por fim, trêmula de emoção, como a se cometer alguma ação má, em certa noite clara de luar, desceu furtivamente ao jardim, percorreu longas alamedas, atravessou ruas desertas e, após ter vagado a esmo por muito tempo, deu com o caminho no cemitério. Ali chegando, umas bruxas horrorosas, sentadas em círculo junto às sepulturas maiores, deitaram-lhe olhares maldosos. Mas ela, embora amedrontadíssima, tomou coragem e passou por elas, colheu as urtigas que lhe queimavam os dedos, e depois de rezar baixinho, afastou-se às pressas daquele lugar de tristeza e
voltou ao castelo. Um cortesão, porém, que não dormia, tendo visto passar, seguira o comportamento estranho da rainha, fez suspeitar que ela fosse uma feiticeira, que houvesse enganado o rei e o povo todo. Né? Sempre tem aquele que lança a faísca da maldade. Isso no mundo inteiro, nessa terra aqui de sofrimentos. Tudo que passava foi levado ao conhecimento do rei. Seus olhos encheram de lágrimas e uma dúvida atormentadora aninhou-se em seu ânimo. O rei, né, começou a ficar preocupado. Tinha casado com a bruxa. Noites a fio, fingiu dormir, sem que seus olhos se fechassem um só instante, para um sono reparador. E assim veio a saber que Elisa voltava todas as noites no mesmo quartinho, aquele aí no cemitério, ó. No cemitério aqui, ó. A Elisa entrando no cemitério, tá vendo? Ó. Dia a dia tornava-se mais triste, o que não passava despercebido a rainha. E como não, o rei, né, ficava triste cada dia que passava, e a rainha estava percebendo isso. E como a Elisa, e como não atinasse com o motivo de tamanha consternação, sofria com isso. Nova dor veio assim juntar-se a que sentia pela sorte dos irmãos. As lágrimas se derramavam, era como pérolas cintilantes na púrpura e no veludo das suas roupas. Mas não se abateu, prosseguiu em seu trabalho até que não sobrasse não nenhuma única túnica por fazer. Quando o fio veio a faltar novamente, devia voltar ao cemitério para trazer uma braçada de urtigas. Angustiadamente, pensou na solidão do caminho, nas bruxas assustadoras, mas sua vontade era tão firme quanto a sua fé em Deus. Pôs-se a caminhada, seguida dessa vez pelo rei. O rei foi atrás, com o cortesão que envenenou o rei lá. Sempre tem um que envenena as coisas, né? Nessa vida, em todas as situações, sempre tem um que envenena. O rei foi atrás, dessa vez pelo rei, pelo cortesão bisbilhoteiro. Viram-se meter por entre as grades do portão e, chegando mais perto, viram também as bruxas sentadas em círculo ao redor das campas. O rei fugiu apavorado com a ideia de que, sob o aspecto encantador de candura e meiguice de sua esposa, pudesse esconder-se um daqueles monstros horripilantes. Que o povo a julgue, gritava o rei a fugir. Que o povo a julgue. O rei entregou na mão do povo, para o povo julgar o destino dela. E o povo condenou a ser queimada viva. Das luxuosas acomodações do palácio, Elisa foi levada para um cárcere escuro e úmido, onde o vento chegava, sibilando por entre as grades de ferro da janela. Ela aqui, ó. E ela continuava tecendo as túnicas lá da prisão. Ela foi presa, ó lá, tá vendo? No castelo, as masmorras do castelo. Mandaram-lhe um magistrado para que fizesse a confissão de seus crimes. Ao vê-la, Elisa abanou a cabeça, rogando-lhe com o olhar e com um gesto que não insistisse. Era a sua última noite e tinha que levar a cabo o seu trabalho para que não fossem vãs as lágrimas e tormentos, as longas vigílias, o silêncio esmagador, tudo, enfim, o que já sofrera. O magistrado retirou-se proferindo ameaças, mas Elisa, com o alento que lhe dava o saber inocente, continuou, vou parar um pouquinho aqui agora, continuou a sua obra.